Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já faz um tempo eu venho refletindo sobre o quanto nós temos nos afastado da nossa forma mais natural de ser. Eu fiz há uns 2 meses, mais ou menos, um post falando sobre isso lá no meu Instagram, do quanto a gente tem deixado para lá esse tempo de pisar na grama, de olhar para o céu, de respirar com profundidade. E então a gente acaba deixando de se reconectar com a gente mesmo. Nessa linha de pensamento, eu postei aqui no canal há alguns meses uma leitura de um trecho do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Nesse livro que eu super recomendo, o Krenak trata sobre como a humanidade, enquanto devora a natureza, ela vai se afastando da sua forma mais humana. Esses dias atrás, eu vivi uma experiência que me fez refletir muito sobre o quanto a gente se perdeu da gente mesmo, nesse sentido que o Krenak coloca. E essa experiência só me fez concordar com o Krenak do quanto a gente tem se tornado artificial. O problema maior que eu vejo é que não são as coisas que estão artificiais, mas as nossas relações também, principalmente a nossa relação com a gente mesmo. Vamos parar para pensar um pouquinho nisso? Os sons todos da cidade, as luzes, os LEDs, essa sua TV, o seu computador, os cheiros que você se sente, até a nossa comida hoje é composta de coisas tão processadas que o ingrediente natural mesmo, ele se resume a 3% do produto final. O nosso consumo de artificialidades é tão grande que, segundo um estudo de 2018, publicado pela Universidade de Vitória, no Canadá, cada pessoa come até 121 mil partículas de plástico por ano. Se a gente olhar para todos os nossos sentidos com cuidado, nós vamos perceber que grande parte do que está ao nosso redor já não é mais natural. A maioria dos estímulos que nos rodeiam, principalmente a nós que vivemos nas cidades, eles não são mais naturais. São sons, cheiros, sabores, luzes, de coisas completamente processadas, fabricadas pela humanidade. São o que chamam de estímulos artificiais. Esses estímulos artificiais, eles estão de uma forma tão embrenhada da nossa vida que de repente a gente até se esquece que eles são artificiais. A propósito, não só nos esquecemos que os estímulos são artificiais, como também acabamos nos esquecendo de que nós somos naturais. Independentemente de você acreditar numa concepção divina ou numa perspectiva mais científica, você concorda comigo que somos seres naturais. Naturais no sentido de provenientes da natureza, né? E de fazermos parte dela. Assim como todos os outros seres do reino animal, você nasce, se alimenta, se reproduz, envelhece e morre na ordem natural das coisas. Então, a nossa configuração inicial, ela é muito parecida com a de todos os outros seres viventes da nossa natureza. Ainda que cada um de nós seja diferente nas nossas especificidades, ainda que a gente seja único, todos nós, sem exceção, a gente vai responder a um padrão fisiológico, a essa norma que nos faz crescer, viver e morrer aos poucos. O que eu quero trazer para reflexão hoje
é que a gente está cada vez mais se afastando dessa naturalidade do nosso ser e caminhando para uma espécie de Homo artificialis, que é aquele que deixa de ser o Homo sapiens, porque abandona a sua ligação com a natureza e ele se torna completamente dependente de tudo aquilo que é forjado, de tudo aquilo que é feito. A gente descarta as coisas hoje com uma facilidade absoluta. A gente evita claramente olhar para a degradação das coisas. Imaginar que apenas o mundo material é que se tornou artificial é uma falácia. O problema que eu vejo com a questão da artificialidade é que nós nos tornamos, assim como a nossa comida cheia de nanoplásticos, humanos artificiais, né? O Homo artificialis. Existe uma ideia de que com os artifícios corretos a gente pode criar um paraíso artificial onde dor, sofrimento, angústia, morte vão ficar do lado de fora. É como se por meio dos remédios ou de uma terapia milagrosa nós pudéssemos nos salvar de nós mesmos, nos salvar desse lado sombrio que às vezes toma conta de nós. Você já reparou o quanto a gente foge da nossa própria tristeza? Quando a gente corre para os remédios para diminuir os sintomas da nossa angústia, ou quando a gente acredita que alguém além de nós mesmos pode nos salvar, a gente se distancia da gente. Fugir da nossa tristeza, da nossa angústia, sem tentar entender o que essas coisas querem dizer para nós, é tentar fugir da gente mesmo. E quando a gente opta por fugir dessas angústias, a gente opta por ser artificial, pela artificialidade, porque a gente está tentando excluir, extirpar uma parte que é natural em nós. Quando nos distanciamos dessa essência primeira, dessa nossa naturalidade, a gente se afasta, a gente se aliena da gente. E de repente a nossa relação com o nosso corpo, com a nossa mente e com tudo o que nos rodeia vai se tornando artificial. E assim crendo piamente que você não é merecedor de sofrimento, você cai numa ilusão muito distante da realidade, que é a de que é possível, num mundo feito de artificiais, viver sem se angustiar, sem pensar na morte, sem pensar na vida e sem pensar nem nas consequências das escolhas que você anda fazendo. Essa ilusão de que não somos merecedores da angústia faz a gente ter medo de olhar para a gente mesmo. Então, de alguma forma, nós somos impulsionados a olhar sempre em frente, não temos tempo a perder, né? Diria o Renato Russo. Ou às vezes nós somos ensinados a nem mesmo olhar para frente, simplesmente reproduzir os padrões de comportamento, os padrões de corpos, não é? Nós somos impelidos a comprar as coisas, a ter as coisas e a ser também o que os outros esperam que nós sejamos. Então, impelidos que somos, nós nos afastamos do nosso próprio tempo, deste tempo que é o do parar um pouco para se ouvir. E a gente acaba entrando nessa máquina louca de produção, né? Que a gente trabalha sem parar. E esse vetor de sempre em frente, nos leva à ideia de que nós não podemos parar para nos ouvir. Até porque, se a gente parar para pensar, a gente pode se chatear. E se chatear é alguma coisa bastante desagradável para o nosso paraíso artificial. Então, com essa história de que não pode doer, porque doer é ruim, a gente desaprendeu que a tristeza colore e compõe a vida. E aí a gente vai se entupindo do que é artificial.
A gente acaba comprando como nossos os nomes, os diagnósticos que nos dão. A gente internaliza o sou depressivo, sou ansioso, tenho hiperatividade, tenho toque, eu sou borderline, como se de fato estas categorias nos pertencessem naturalmente, mas não. As categorias depressão, ansiedade, transtornos bipolares, etc., não são categorias que vieram anexadas naturalmente ao homem e à mulher, entende? Os homens, há pouco tempo atrás, é que criaram esses termos como uma forma de classificar os comportamentos que desviavam, não da ordem natural das coisas, mas sim da ordem social. E curioso é que na ânsia de diminuir os nossos sintomas e de sarar logo dessa nossa dor existencial, a gente acaba aceitando esses diagnósticos como se de fato eles fossem capazes de descrever todo o conjunto dos nossos problemas. Desde a fundação da medicina social, que é a mãe da psiquiatria há alguns séculos, a gente vem acreditando que se a gente encontrar um diagnóstico para as nossas dores existenciais ou para os nossos problemas, a gente também vai encontrar uma solução. Ocorre que dores psicológicas dificilmente são curadas com ansiolíticos, antipsicóticos ou antidepressivos. O que as medicações elas podem fazer é dar um alívio para os seus sintomas, mas a ferida, a origem de tudo, vai continuar lá. Então, essa ideia de que a gente não precisa sentir a dor psicológica nos faz fugir da ideia de enfrentamento da gente, né? A gente se torna covardes mesmo diante de nós. O que é comum de se ouvir é: vai ao médico, pede um remedinho, você vai ver. Depois de um tempo, você vai estar se sentindo bem melhor. Só que a gente sabe que isso não é verdade. As coisas, elas continuam iguais, as dosagens vão deixando de fazer efeito e elas vão precisando serem aumentadas. E de repente você não fica mais sem a medicação, mas as causas, elas continuam ali. O que eu quero é naturalizar o sofrimento psicológico para você. Isso significa que a gente deve pensar o sofrimento como algo do humano e não como algo que precisa ser extirpado logo. Olhar com naturalidade para os seus dias de tristeza ou de muita euforia, ele pode trazer uma forma mais serena e eficiente de lidar com os seus problemas. Eficiente não num sentido de produção, mas num sentido de eficaz para uma mudança de postura diante do que está te causando sofrimento, entende? O mundo, naturalmente, ele é cheio de cores e nós também nascemos com diferentes tonalidades. Algumas pessoas, elas nascem mais melancólicas, outras são mais agitadas, outras não vão se encaixar de jeito nenhum. Quem tem mais de um filho sabe que, ainda que nascidos da mesma barriga, criados do mesmo jeito, cada um é de um jeito, com um temperamento, um tempero diferente do jeito de ser. Então, se olharmos o nosso estar psicológico sob uma perspectiva do que é natural, talvez a gente entenda que naturalmente nem tudo é sempre bom. A natureza é dia, é sol, é luz, mas também é o inverso disso. Ela é noite, é lua, é escuridão. Nada na natureza é só bom. Tem tempestade, tem seca, tem desbarranque. A natureza, ela é indefesa, mas também é forte. E ela tem uma característica essencial. Ela se transforma, ela se adapta, ela muda o tempo todo como consequência das circunstâncias, mas também, enquanto ela muda, ela causa a alteração toda no redor. Então, agora eu retorno à minha proposta para esse episódio. Que tal
seres naturais que somos, pararmos de artificializar as nossas dores, ou mesmo de terceirizar a responsabilidade por elas, e ao invés disso, a gente começar a assumir essas dores como algo da nossa natureza, que é completamente passível de transformação e adaptação. Enquanto seres naturais que somos, nós estamos aptos a mudar e a transcender. E saiba que de todos os seres que habitam este planeta, o homem é o que melhor se adapta, ou seja, ele consegue se transformar e transformar o meio em que ele habita. Para fechar essa conversa, eu devo dizer que o nome disso, de aceitar-se, ao invés de correr para buscar um rótulo para o que você tem, é empoderamento. O empoderamento é justamente você ter controle da sua existência. É você naturalmente se olhando e conduzindo a sua própria vida. A pergunta que eu vou deixar então é: até quando você vai aceitar ser e estar na artificialidade? Até quando você vai permitir ser rotulado de uma forma artificial e alheia a você mesmo? Não busque por nomes para se identificar, mas por sentidos para se reconhecer. E esses sentidos você só vai encontrar quando você conseguir se reconectar com o seu lado mais humano, mais natural. Eu espero que você reflita sobre isso e permita-se simplesmente ser quem você é, sem subterfúgios artificiais. E é sempre bom lembrar que, em princípio, você é livre para pensar o que você quiser a seu respeito. É isso por hoje. E se você quiser, fique à vontade para deixar seus comentários e suas dúvidas que eu, dentro do possível, vou respondendo. E caso você tenha dificuldades para enfrentar você mesmo, não tem problema nenhum em você procurar ajuda, tá bom? É isso. Beijo grande. Até a próxima. Tchau!